Carla, a gente tem, nessa decisão do Alexandre de Moraes, a gente tem uma questão que ele manda a perda, ele manda que a Justiça Militar decida sobre a perda das patentes dos militares que foram condenados e que já estão presos. Aliás, deixa eu passar para você onde as pessoas, onde todos esses condenados estão cumprindo a pena. O ex-presidente Jair Bolsonaro continua na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele já estava detido em prisão preventiva. Agora ele está cumprindo já a pena de 27 anos dele no mesmo lugar. Assim como o general Walter Braga Neto, que continua preso na 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar, no Rio de Janeiro. O general Augusto Heleno está no Comando Militar do Planalto, em Brasília. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, é o único que está numa penitenciária, ele está no complexo da Papuda, em Brasília. Alexandre Ramagem está foragido, o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, está no Comando Militar do Planalto, em Brasília, e o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, cumpre pena de 24 anos na Estação Rádio da Marinha, em Brasília. Sobre o destino das patentes desses militares, cabe à Justiça Militar decidir. E a gente tem aqui conosco agora o advogado e doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, Fernando Capano, que vai nos ajudar a entender um pouco do trâmite disso, do que acontece daqui para frente. Doutor Capano, muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite. A gente só precisa, em algum lugar, tem que apertar aquele botãozinho que abre o som. É aí. Desculpe. Pronto. Desculpe, uma boa noite. Boa noite. Agradeço aí a oportunidade. E antes de mais nada, não só um prazer falar com vocês, mas uma certa temeridade, uma certa honra também falar depois do professor Campilon, que foi meu professor lá no âmbito do meu programa de doutoramento em Direito do Estado na Universidade de São Paulo e, como disse, é sempre fantástico ouvi-lo falar. Doutor Capano, vamos lá. A própria Justiça Militar, o Superior Tribunal Militar soltou uma nota explicando que a questão de perda de patente, primeiro, precisa haver uma provocação do Ministério Público Militar para que haja um julgamento no Superior Tribunal Militar. E segundo, que como o recesso do Judiciário começa em 19 de dezembro, provavelmente essa decisão vai acabar para o ano que vem. Mas como é que funciona a partir de agora? O que acontece e o que é preciso provar para esses militares perderem as suas patentes? Bom, antes de mais nada, a gente precisa considerar que essa competência é uma competência originária lá do Superior Tribunal Militar, está previsto na Constituição, e é, na verdade, um juízo de valor que não é necessariamente de uma manifestação jurisdicional. É, na verdade, uma das funções típicas da Justiça Militar, que é fazer esse juízo de valor de honra sobre a situação daqueles que são objeto desse veículo chamado processo de perda de patentes, né? De perda de graduação em patentes, graduação se fossem praças e patentes envolvendo aí os oficiais generais, né? De fato, após o trânsito em julgado, ocorrido na data de hoje, o Supremo Tribunal Federal, do ponto de vista de ritualística, avisa ao MPM, ao Ministério Público Militar, né, aquele promotor, aquele procurador que está, no caso, um procurador, né, que está vinculado à Justiça Militar, e, a princípio, cabe a ele fazer, de fato, o manejo deste procedimento, não é bem um processo, é um procedimento, para startar essa lógica, esse juízo de valor que farão os 15 ministros do Superior Tribunal Militar no sentido de decidir pelo que nós chamamos tecnicamente aí de sanção capital disciplinar, né, que é esse rompimento do vínculo jurídico com as Forças Armadas a partir do trânsito em julgado dessa condenação criminal que eles sofreram.
E quais que são as consequências para um militar que perde a patente? Perder a patente significa ser desligado da força que ele defende, ao qual ele está ligado, é isso? Sim, a rigor se rompe o vínculo jurídico próprio, impróprio, direto e indireto com as Forças Armadas, o que significa dizer que ele deixa de ser militar, perde, obviamente, todas as prerrogativas, né, que estão previstas lá numa lei de 1980, que é o Estatuto dos Militares, e em alguns casos, inclusive, ele deixa de receber qualquer tipo de retribuição econômica por parte das Forças Armadas, né, por parte da União, em consequência desse rompimento de vínculo. Por que eu digo em alguns casos? Porque a gente precisa levar em consideração que, embora nós tenhamos aí essas condenações que, a rigor, pressuporiam essa tramitação do procedimento de perda de patente, alguns desses militares, especialmente os oficiais generais, salvo melhor juízo, já estavam inativados quando da prática dos ilícitos. Então, para eles em especial, me parece que ainda haverá a possibilidade da manutenção dos proventos de aposentadoria, oriundos, né, desse sistema de proteção dos militares, e para aqueles que estavam em atividade, e nós temos ainda alguns outros núcleos para serem julgados, peguemos, por exemplo, o caso lá dos réus que são alcunhados de kids pretos, né? Todos eles eram militares da ativa. Nesse primeiro núcleo, nós temos aí o almirante de esquadra Garnier, que também era comandante da Marinha, e, portanto, nessa perspectiva, inclusive, haverá a possibilidade dele inclusive, perder esse vínculo econômico previdenciário, e a ele restará, em alguma medida, talvez fazer uma compensação de regimes aí, do regime próprio para o regime geral, para ganhar alguma coisa da aposentadoria, obviamente nos limites desse regime geral da Previdência Social. Professor, boa noite. Dois pontos saltam na análise do que vem a acontecer. Uma é a gente está diante de um crime novo, à luz de uma lei que foi sancionada em 2021, né, do atentado à democracia. A gente vai estar falando de um crime que a gente precisa entender o que eles consideram um crime militar, né? Uma vez que o Superior Tribunal Militar vai julgar crimes militares. Então, a minha dúvida é: existe algum risco de que o Superior Tribunal Militar tenha uma leitura diferente do que o STF para estes crimes? E à luz dessa pergunta, houve este ano, em outubro, um momento tenso ali na corte, quando a presidente da corte, a ministra Elizabeth, pediu desculpas durante um ato ecumênico em homenagem ao Vladimir Herzog, assassinado na ditadura, quando ela pediu desculpas à família dela e a outros familiares de desaparecidos durante a ditadura, e criou um mal-estar ali na corte, né, com outro ministro. O que a gente pode esperar dessa corte a única referência que a gente tem dessa corte foi um julgamento que a gente viu daquele músico que foi assassinado com 80 tiros em 2019, e os militares foram absolvidos. Pois é, a Justiça Militar da União, assim como a Justiça Militar dos Estados, né? Nós temos 3 estados que têm cortes militares aparteadas dos tribunais de justiça: São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, e nós temos a Justiça Militar da União, cuja competência, pelo menos preponderante, é julgar os militares das Forças Armadas, né? É uma justiça realmente bastante desconhecida e, no que concerne aí as suas ponderações, muito pertinentes, inclusive, nós temos 2 elementos que a gente precisa avaliar. O primeiro deles, na verdade, esses réus do núcleo 1, né, já estão condenados com trânsito em julgado por ilícitos penais oriundos da legislação penal comum. Lá no STM, o STM não vai funcionar como uma jurisdição própria. O STM, a rigor,
vai exercer uma competência em que vai avaliar a questão da honradez, da mantença, da hierarquia, da disciplina, que são valores essencialmente militares, e obviamente que a perspectiva ela é institucional. Eu confesso que eu estou caminhando aí para um quarto de século operando aí o direito militar, não só o direito penal, mas também o direito constitucional militar. Eu confesso que a gente está diante de um cenário sui generis, porque desde o advento da Nova República, em 1988, nós não tínhamos um caso como esse tramitando no âmbito do STM envolvendo generais de 4 estrelas, né, que é o mais alto cargo, a mais alta patente que o militar pode ter, em tempos de paz, né? Porque em tempos de guerra ele pode ser marechal de campo, por exemplo, mas em tempos de paz ele pode ser general de exército, e estamos diante de alguns generais de exército, estamos diante de um almirante de esquadra que, diga-se de passagem, a maior parte, se não a totalidade desses generais, foi inclusive professor de muitos dos atuais ministros da corte. A corte é composta por oficiais generais das 3 forças, né? Exército, vamos começar pela mais antiga, né? Marinha, Exército e Força Aérea e Aeronáutica, e nós temos também os ministros civis. A ministra Elizabeth, por exemplo, é uma das ministras que tem um assento lá na posição de ministra civil, e eu confesso que vai haver, imagino eu, sem qualquer juízo prévio de valor, mas vai haver um certo constrangimento para fazer análise destes casos. Mas me parece que, diante do caminho, do itinerário que percorreu o Supremo Tribunal Federal ao reconhecer que esses militares realmente praticaram todos esses ilícitos, atentaram contra o Estado Democrático de Direito, lato sensu falando, né, nessa lógica, me parece que, de fato, haverá essa possibilidade deles realmente estarem... me parece que haverá essa possibilidade... Desculpa, me parece que haverá sim essa possibilidade de que eles percam realmente as patentes, ainda que haja efetivamente um certo constrangimento por ocasião da apreciação desses casos. Muito interessante esse ponto que o senhor levantou, doutor Fernando. E só para concluir, caso haja a perda da patente, esses militares precisam então passar a cumprir as penas num presídio comum? Saem do âmbito militar? Porque eles estão em instalações militares nesse momento. Se eles perdem a patente, eles passam a perder esse, digamos assim, não é um privilégio, mas essa prerrogativa, né? Esse benefício de cumprir a pena numa instalação militar? Sim, é uma possibilidade de que, com o rompimento do vínculo jurídico com as instituições a que eles pertencem, no caso Exército e Marinha, há uma possibilidade de que, a partir daí, eles percam essa prerrogativa de cumprir a pena em estabelecimento militar. Essa prerrogativa ela está prevista lá no artigo 73 do Estatuto dos Militares, e a partir do momento em que você deixa de ser militar, você deixa de ostentar a condição jurídica de militar, há uma possibilidade de que você realmente seja transferido para o sistema prisional comum. Claro, estamos diante de oficiais generais. Nunca antes na história da Nova República nós tivemos oficiais generais apenados com trânsito em julgado com penas pesadas como essas. De fato, como disse, pode haver um certo constrangimento ao fazer juízo de valor sobre essas questões lá no âmbito do STM, que não é de crime, é uma questão distinta, de valoração distinta, né? Mas me parece que talvez o caminho seja mesmo perder a patente nesse caso, e óbvio que levando em consideração, por exemplo, a condição do próprio general Heleno, levando em consideração a idade e o estado de saúde dos demais réus, talvez eles até sejam mantidos a título excepcional nesses estabelecimentos prisionais, até porque são oficiais cuja carreira chegou ao ápice, né? É muito difícil você imaginar no início da sua carreira militar, chegar, por exemplo, na lógica de um general de 4 estrelas, e você tem todo um histórico, né, de generalato dentro dessa lógica, e isso, obviamente, também poderá ser levado em consideração. Mas, tecnicamente falando, a partir do momento em que há essa rescisão do vínculo jurídico, é possível, sim, que eles sejam transferidos para estabelecimentos prisionais comuns. Eu fiquei com uma curiosidade. O senhor falou que é a primeira vez na Nova República. A gente teve na história brasileira generais julgados não por golpe de Estado e não
por algo, né, de generais que atentassem contra a democracia no Brasil, né? Sim, e toda a razão, porque na verdade estamos diante aí, a rigor, de tipos penais um tanto quanto sui generis também e oriundos de legislação contemporânea, mas basta a gente verificar que, até mesmo por ocasião do ocorrido lá em 1964, nós tivemos alguns militares, também oficiais generais, que foram, a rigor, também penalizados naquele novo regime jurídico, digamos assim. Tivemos aí, antes disso, na década de 50, também alguns oficiais generais que sofreram também sanções, e nós não podemos esquecer, obviamente, da velha República, né? Por ocasião dos primeiros governos ali, especialmente do governo, salvo melhor juízo, do Marechal Floriano Peixoto, nós tivemos também alguns oficiais generais que foram sancionados do ponto de vista penal. Então, é uma questão que aqui e acolá na nossa história acabou acontecendo, ainda que em regimes jurídicos constitucionais completamente distintos, mas certamente na nova República é a primeira vez em que nós temos essa situação jurídica desenhada a ser apreciada lá do ponto de vista de uma axiologia distinta, de um conjunto de valores distintos, que não é aquele que fez o Supremo, é agora o que vai fazer o STM no que diz respeito à manutenção da honra, da hierarquia e da disciplina, lá pelo STM. É, de fato, a primeira vez, e eu vou acompanhar de muito de perto esses desdobramentos lá no âmbito do STM. Eu queria até concluir pedindo uma opinião do senhor como jurista, mas também uma opinião pessoal. O que esse julgamento vai significar em termos da instituição Forças Armadas e também em termos da relação da instituição Forças Armadas com a democracia brasileira, o Estado democrático de direito? Eu creio que ela será absolutamente paradigmática. De fato, essa responsabilização é nova, realmente. Não se tem notícia, como disse, desde o advento da Nova República, de algo desse quilate. E penso que, exatamente porque ela será paradigmática, ela vai servir para que as Forças Armadas, especialmente no âmbito e no bojo do comandamento das Forças Armadas, eu quero crer que servirão de parâmetro. Nós precisamos compreender o direito como uma das ferramentas de controle do exercício do poder, especialmente do poder arbitrário. Então, é uma lição que é muito válida, será muito válida, será, sim, certamente muito questionada no âmbito da caserna, imagino eu, mas quero crer que servirá como um elemento a sedimentar, na lógica trazida pelo professor Campilongo, né? Um elemento a sedimentar o sistema democrático constitucional e o que nós chamamos de grades da democracia. A democracia tem grades para se proteger, especialmente de certas condutas, né, manejadas em face do próprio sistema democrático. Dr. Fernando Cappano, muito obrigado por nos atender nessa noite de terça-feira aqui no Poder e Mercado. Volte sempre. Tenha uma boa noite. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado a vocês. Eu sigo aqui à disposição. Um grande abraço. Muito obrigado. Um abraço.